O Trump acabou de dizer em entrevista ao vivo que os Estados Unidos cometem um erro ao não oferecer green card para estudantes internacionais bons, aqueles que se formam nas melhores universidades americanas e querem ficar. No mesmo período, ele se reuniu com o presidente do Brasil por 3 horas na Casa Branca. Saiu elogiando publicamente, chamou Lula de very dynamic, muito dinâmico, e disse que a reunião foi muito bem. Esses dois fatos juntos, a sinalização sobre green card e a reaproximação com o Brasil, criam um contexto que todo brasileiro com planos de Estados Unidos precisa entender agora. E não, isso não é promessa, não é decreto, mas é uma janela. E janelas não ficam abertas para sempre. Esse vídeo é informativo, não substitui a análise individual do seu caso. O que Trump disse exatamente? Vamos começar pelo que foi dito, com precisão. O Trump afirmou que quando estudantes internacionais são bons e querem ficar na América, e os Estados Unidos não oferecem o green card, classificou isso como uma coisa insultuosa. Ele não estava falando de qualquer estudante. Estava falando de quem se forma bem, quer contribuir para a economia americana e é mandado embora porque o sistema não tem um caminho direto para eles ficarem. Durante a campanha, Trump já havia prometido algo parecido, que daria green card junto com o diploma para qualquer estudante estrangeiro que se formasse numa universidade americana. Essa promessa ainda não se concretizou. Então, o que mudou? O contexto geopolítico e econômico. Estudantes internacionais contribuíram com quase 55 bilhões de dólares para a economia americana em 2024, incluindo gastos com mensalidades, moradia e consumo, grande parte financiada por fontes fora dos Estados Unidos. O Trump, que não é bobo, entendeu que os números mostram. Expulsar talento formado nos Estados Unidos é um erro estratégico, e ele disse isso em voz alta. Mas esse sinal sobre green cards acontece no momento em que a política para estudantes internacionais está bem mais restritiva. E entender esta contradição é o que separa quem lê cenário com clareza de quem age por impulso. Aqui está o paradoxo que existe hoje na política americana para estudantes internacionais. E é importante que você entenda os dois lados. Ou seja, o número de vistos F1 emitidos entre maio e agosto do ano passado caiu 36% em relação ao mesmo período de 24. O governo tentou refogar a capacidade de Harvard de matricular estudantes estrangeiros. Uma decisão bloqueada na justiça, mas a matrícula de estudantes internacionais americana caiu 20% no semestre do Spring de 2026. Trump sinalizou que bons estudantes que se formam e querem contribuir deveriam ter um caminho para ficar. E ele mesmo oscilou entre posições ao longo dos últimos meses, ora mais restritivo, ora mais aberto. Quem conhece o Donald Trump entende que isso é política sendo negociada em tempo real, e o resultado ainda está sendo definido. O estudante que entende isso, ele não fica paralisado pela contradição, ele se posiciona para qualquer cenário. E aqui entra a pergunta que eu sei que está na sua cabeça. Tá, Alessandra, mas isso se aplica ao meu caso? Se essa janela se abrir, o meu perfil está preparado para passar por ela? E essa pergunta tem uma resposta, mas ela depende de variáveis muito específicas. Porque o perfil que se beneficia de qualquer abertura, seja ele via OPT, OPT STEM, H1B, ou uma eventual mudança de política nos green cards, é aquele que já está construído com consistência. Área de estudo alinhada com carreira, empregador real, documentação em ordem, histórico no sistema. E é exatamente para mapear esse perfil que existe a assessoria acadêmica da StudyWork USA. Numa análise de perfil gratuita, você entende onde está hoje, quem são os caminhos, quais são os caminhos disponíveis para o seu caso específico e o que precisa ser construído para que você esteja posicionado quando as oportunidades aparecerem. O link para agendar está na descrição deste vídeo. E continuando, porque tem um elemento nessa história que a maioria está ignorando completamente, e ele muda tudo. No dia 7 de maio de 2026, Lula foi à Casa Branca. A reunião durou quase 3 horas e contou com a presença do vice-presidente J.D. Vance, do secretário de Tesouro Scott Bessent e de representantes de comércio dos dois países. Trump publicou nas redes sociais elogiando o very dynamic presidente do Brasil e afirmou que a reunião foi muito bem. Lula declarou ter saído muito satisfeito e disse que os dois países deram um passo importante na consolidação da relação Brasil-Estados Unidos. O que isso tem a ver com estudantes brasileiros, né? Diretamente, ainda nada. Não houve acordo sobre vistos, educação ou mobilidade de estudantes. Mas indiretamente, muita coisa vai mudar.
Essa é a minha leitura. Vamos analisar, né? O Brasil é a maior economia da América do Sul, com reservas substanciais de minerais críticos que Washington quer para sua cadeia industrial e de defesa. Isso torna o Brasil extremamente estratégico demais para ser ignorado. Quando dois países estão num momento de reaproximação estratégica, o fluxo de pessoas, estudantes, profissionais, investidores tende a ser facilitado e não dificultado. Isso não é garantia, é contexto. E contexto importa para quem está tomando uma decisão de longo prazo. Mas existe uma crença muito comum entre os brasileiros que esse cenário inteiro coloca em xeque e que faz muita gente perder o momento certo de agir. A crença é esta: eu vou esperar a política estabilizar para tomar uma decisão. Eu entendo a lógica. O cenário está em movimento, Trump diz muita coisa, a administração faz outra, parece mais seguro esperar. O problema é que essa espera tem um custo invisível. Trump disse durante a campanha que daria green card junto com um diploma para qualquer estudante estrangeiro que se formasse nos Estados Unidos. Essa promessa não se concretizou. Quem esperou essa promessa virar política antes de se movimentar perdeu tempo. Só que ele ainda não está nem na metade do mandato, vamos combinar, né? O estudante que vai se beneficiar de qualquer abertura futura é aquele que já está dentro do sistema, que já tem formação documentada, que já tem histórico de trabalho, que já construiu a base, ou que está em construção. Mais de um terço das universidades americanas está preocupada com cortes orçamentários por causa da queda dos estudantes internacionais. E isso significa que as instituições também têm interesse em atrair e reter bons estudantes. Ou seja, o momento de renegociação é agora. Esperar o cenário perfeito para começar é o erro mais caro que existe em imigração. Tudo isso leva direto ao ponto que eu considero mais importante deste vídeo. Há 25 anos eu acompanho brasileiros tomando decisões sobre estudar e trabalhar nos Estados Unidos. E uma coisa que eu aprendi nesse tempo é que o sistema americano não recompensa quem espera o momento certo. Ele recompensa quem está se posicionando quando o momento chega. Trump sinalizar que bons estudantes deveriam ter acesso ao Green Card é super relevante. A reaproximação com o Brasil é super relevante. Mas nenhum dos dois substitui o que precisa existir antes de qualquer oportunidade. Ou seja, um perfil construído com consistência dentro das normas, das regras, com documentação que sustenta cada etapa. A janela pode estar se abrindo, mas ela abre para quem já está do lado de cada porta. E se você quer entender se o seu perfil está posicionado para aproveitar esse momento e o que falta construir, o link para análise de perfil gratuita do Study Work USA está nessa descrição. Comenta aqui USA se você está planejando estudar ou trabalhar nos Estados Unidos. A minha equipe vai te orientar sobre os próximos passos com responsabilidade. Na semana que vem, eu trago um vídeo sobre o que o OPT e o STEM OPT precisam ter em ordem para que qualquer mudança de política trabalhe a seu favor. Se inscreve para não perder. O caminho existe, você só precisa saber percorrê-lo. E se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar alguém, já deixa um like, compartilha, ajuda o canal a crescer e até o próximo vídeo.